Olá, queridos leitores, tudo bem com vocês? Mais uma segunda-feira aqui juntos, mais uma semana. Espero que vocês estejam aproveitando nossos conteúdos e aprendendo um pouquinho mais com tudo que a gente está aqui dialogando, conversando, trocando ideias. Combinado? Estou muito contente com isso. Então, por favor, continue se inscrevendo, né? Assine o sininho, né? Acione ali o sininho para vocês poderem estar recebendo as novidades, os novos vídeos, tá? E compartilhe com os amigos de vocês, vão aumentar o nosso canal. Eu sou a Vanessa Batista, no canal de Escrita Criativa, a Arte de Vanessa Batista. Então eu espero que vocês tenham uma excelente semana aí pela frente de bastante conteúdo. E eu prometi para vocês nesse vídeo mostrar as minhas pastinhas, né, meu processo criativo. Então eu peguei uma pastinha que é do Feitiço da Lua, vou mostrar para vocês. Tem um monte de coisa, olha isso aqui, tem muita coisa, né? A minha pastinha do Feitiço da Lua. Então eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esse processo, né? E é muito conteúdo mesmo, é muita coisa, né? Então, assim, olha, pra vocês terem uma ideia, eu deixei ao contrário o nosso vídeo, tá? Porque eu não sei, eu ainda não sei mexer e gravar com a câmera da frente do celular e deixar ele ao contrário. Então, bom, enfim. Isso aqui, essa bagunça aqui que vocês estão vendo, é uma folha de telefone, dá uma olhada. É uma conta de telefone. Foi aqui que eu tive a primeira ideia em 2000, eu vou ter a data aqui, ó, 12 de fevereiro de 2015. Então eu acordei, né, com meu sonho e escrevi isso aqui que vocês estão vendo. Olha que bagunça, que zona, né? Aqui eu coloquei o que eu queria, o que eu tinha sonhado. O caiu o helicóptero, o socorro do homem da filha, a menina problemática, enfim, eu fui colocando os pontos, né, que eu tinha sonhado. E conforme eu fui escrevendo isso no livro, eu fui riscando aqui, né? Então, assim, olha só, o meu processo começou aqui, né? Aí, eu escrevi essa folhinha aqui dos personagens. Olha, tá vendo? Quem eram os personagens principais, que é a Ada, o Thomas, né? A Mila, o prefeito e tal. E depois eu fui acrescentando mais, fazendo anotações, tá vendo? Para você ter uma ideia de como que é o processo criativo. Aí vamos lá, deixa eu abrir aqui esse monte de frases aqui, esse monte de... Vixe, tá tudo caindo. Ó, vamos lá, olha isso. Aí aqui tem, ó, os personagens, as folhinhas. Olha, tá vendo as frases? Eu vou escrevendo as frases, depois eu vou riscando elas, né? Então eu peguei uma folha de sulfite, escrevi uma frase, né? E aqui... minha esposa, minha mulher, minha vida, enfim, eu fui escrevendo coisas e aí conforme eu fui colocando elas dentro do livro, eu fui rabiscando, né? Porque eu já tinha feito ela. Aqui, ó, ela é meu lugar seguro, ela é minha casa, ela é tudo, o sol, a vida, né? Então, um exemplo, eu fui escrevendo coisas e daqui eu fui tirando as ideias pro restante da história, né? Aqui, olha, capítulo, tá vendo? Parece uma bagunça, né? Mas isso aqui também prova como que foi meu processo criativo, como é que eu criei a história, né? Aqui, olha só, aí eu faço o quê? Depois, conforme eu vou escrevendo, eu imprimo para ter uma ideia e depois eu vou rabiscando por cima, olha. Então, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Dá uma olhada. Pedacinho de papel cheio de coisa escrita rabiscada. Só eu vou fazer uma coisa dessa. Olha as frases, tá vendo? Então, o mesmo quebra-cabeça que eu falei pra vocês fazerem, eu também faço. Eu faço isso em todos os meus livros. Tá aqui, ó, a prova, né? Só que depois, conforme eu vou colocando dentro da história, olha, nomes. Eu fui pegando nomes que eu queria, que eu tinha ideia pra ter uma noção do que eu queria, se ficava legal com o personagem. Então, olha, tá vendo? Aí eu vou rabiscando o que eu gostei, o Filipe, a Sofia, a Lara, a Valentina, tá vendo? Eu fui rabiscando porque foi os nomes que eu escolhi pra pôr dentro da história. Deixa eu ver aqui. Olha, aí eu imprimo e depois eu vou anotando. Tá vendo aqui? Dos lados, eu vou anotando pra ver o que foi que eu errei, onde eu tenho que mexer, acrescentar diálogo. Olha ali, tá vendo? Então, isso aqui é um processo bem complicado, né? Aí eu fui colocando capítulo a capítulo, imprimindo cada capítulo para ter uma ideia do que eu queria. Porque quando você pega na mão, você consegue ler de uma forma diferente e você vai anotando o que você errou. Ó,
né? Você vai anotando o que você quer acrescentar, o que faltou naquele capítulo, né? O que está errado, né? Porque muitas vezes a gente escreve errado, né? Não tem jeito. Ó, tudo rabiscado. Tudo. Isso aqui é o meu quebra-cabeça. E é realmente um quebra-cabeça, tá? Aí depois que eu escrevi toda a história bonitinho, né, que ficou bem legal, que era isso que eu queria, aí eu imprimi uma versão inteira pra correção, ó. Aí o que eu fiz? Vai anotando a lápis, onde precisa pôr uma vírgula, tá vendo? Onde precisa acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa. Então você vai rabiscando por cima e vai corrigindo, né? O que precisa... Aqui, ó, tá vendo? Coisa simples, mas o que você vai fazendo? Você vai rabiscando por cima, ó. Viu? Pra você ter uma ideia do que você tem que fazer. Isso aqui é mesmo um quebra-cabeça, tá? Escrever é um quebra-cabeça. Mas isso aqui é pra quem quer se tornar um autor, tá? Não é pra qualquer coisa que você vai fazer isso. Ou pra um trabalho também é bacana, mas você não precisa imprimir, porque é menor, né? Ó, olha uma folha toda cheia de errinhos, tá vendo? E mesmo assim, depois que eu fiz tudo isso aqui, ainda passei para um revisor, depois desse revisor fui para a editora, revisou novamente, e mesmo assim ainda tem erro, né? Olha, dá uma olhada, tá vendo? Tudo rabiscadinho, ó, tudo com anotações. Que é pra gente ter uma ideia do que precisa fazer. Aí depois de tudo isso aqui, depois que eu mandei pra registrar, eu queria ver como é que era um livro, então eu tive uma ideia e mandei imprimir, encadernar, fiz uma capinha simples, porque eu queria saber como que era pegar um livro, né? E mesmo assim aqui, olha, ainda tive erro, eu escrevi em vermelho pra poder arrumar, tá vendo? Aí depois de tudo isso, aí que foi pra editora e lançou o livro Feitiço da Lua, que vocês já conhecem, né? Que eu já mostrei pra vocês. Ele tá aqui. Vamos ver se eu consigo pegar. Aqui. É esse livro aqui. Todo aquele processo pra caber aqui nessas 280 páginas. É isso aqui. Então, assim, como que a gente cria é difícil explicar, porque entra na cabeça da gente a história e a gente vai colocando pro papel. E não faz tudo fácil, não sai assim você escrever do começo ao fim o livro perfeitinho, né? Então, o que a gente faz? Eu vou escrevendo as frases, igual vocês viram, eu vou escrevendo, fazendo meu quebra-cabeça. Aí quando eu sento para escrever aquele capítulo ou aquele pedaço, eu lembro daquela frase que eu escrevi. Eu falo, nossa, mas aquela frase ia ficar legal aqui. Então eu vou pegar aquela frase, coloco dentro daquele pedaço de texto, rabisco ela, porque eu já usei para não ter que repetir a frase, né? Eu não repito as frases, eu tento não repetir. Se é uma frase assim que não ficou legal ali no contexto, eu dou uma mexida nela, eu dou uma melhorada nela para que ela fique bem bacana naquele conteúdo, né? Eu mexo um pouquinho, modifico algumas coisas, mas para fazer sentido, né? Para ficar uma coerência bacana naquele pedaço de texto, ou naquela parágrafo, naquela frase, ou naquele capítulo inteiro. Então é mais ou menos assim, né? E eu espero que vocês estejam gostando dessas dicas, porque isso aqui faz todo sentido, tá? Para quem gosta de escrever, para quem quer escrever um conto, um texto bacana, né? Para quem quer fazer um livro realmente, isso aqui é muito bacana, você escrevendo suas ideias e jogando numa pastinha, porque às vezes você não tem tempo naquele dia de sentar no computador e escrever, então escreve à mão mesmo, né? Escreve a frase e joga dentro de uma pastinha, deixa uma pastinha separada em algum lugar da sua casa que dê para você ficar mexendo e vai jogando lá dentro. Depois você senta, se tiver tempo, e vai ler essas frases, vai ver onde elas possam entrar, né, dentro de qual lugar do seu texto, do seu livro, do seu conto, enfim, do que você está escrevendo, né? Então isso fica muito bacana. Depois, quando você lê no total, você nem percebe onde você colocou a frase, mas você vê que ela tá lá, né? E fica muito legal, tá? Não fica fora de contexto, ela não fica jogada dentro do texto, ela tem que fazer sentido. Ela tem que estar coerente com o restante do texto, tá? Com o restante do conteúdo da história, né? Então você não pode simplesmente pegar uma frase e jogar lá, né? Você tem que realmente ver se ela ficou bacana, se ela ficou... se ela faz sentido realmente, né? Então, mas isso é muito assim... É trabalhoso, mas é gostoso, tá? Pra quem vai se tornar um escritor, você vai ver como é gostoso fazer isso, tá bom? E eu falei do Bela e a Fera, né? Eu não vou pegar minha pastinha do Bela e a Fera, porque é praticamente a mesma coisa do Feitiço da Lua, tá? Tá tudo jogado, tudo bagunçado. Mas o que aconteceu com o Bela e a Fera?
o Bela e a Fera, eu tive um sonho, né? A maioria dos meus livros são criados de sonhos. Eu tive um sonho muito legal, onde eu via a Jordana, né? Mas ela não chamava Jordana ainda, era uma menina italiana, ruiva, bonita e tal. E ela tenta se mudar para 1000 e poucos quilômetros da cidade que ela mora, dentro da Itália. E ela vai parar no interior de Londres. De Londres não, de Londres. E aí eu fui escrevendo a história. E ela conhece o Newt, né? Que é um rapaz que tem uma deficiência congênita, ele nasceu com problemas físicos, né? E aí ele tem medo disso, ele tem vergonha disso. E ele é criado dentro de uma casa apenas, ele não sai. Ele só sai à noite, quando ninguém tá vendo, ou de manhã cedinho, porque ele mora do lado de uma pequena floresta, vamos dizer assim, né? E é ali que é onde ele sai, é onde ele vê o tempo, onde ele pega um sol, porém, mas ele não sai da casa dele. Tudo que ele possa fazer, ele faz lá dentro. Então ele estuda dentro de casa, ele faz faculdade online, vamos dizer assim, ele faz tudo à distância, ele compra tudo por telefone, então as pessoas entregam na porta da casa dele. Então ele não sai da casa dele, porque ele tem medo, ele tem vergonha da condição física dele, né? E aí depois que eu comecei a escrever a história, depois que eu tava escrevendo a história, eu lembro do lugar, né, a casa dele, que era uma casa, assim, a última casa da rua, do lado dessa floresta, né, uma casa mais, assim, como se ela estivesse meio abandonada. Eu sonhei com esse lugar. Eu pensei, falei, bom, aonde a Jordana pode ter nascido se ela é da Itália? Falei, então eu vou colocar em Florença, né? Falei, vou colocar em Florença, que é uma cidade bem conhecida e tal, bacana. Coloquei em Florença, ela nasceu ali, beleza. 1000 e poucos quilômetros dali, para onde vai? Porque a Jordana, ela vai continuar estudando arquitetura, né? Que ela está se formando ali na cidade dela, né? Tem um motivo para eles poderem sair dali, porque teve uma tragédia familiar e ela e o irmão têm que ir embora da cidade. E aí eu fui pesquisar uma cidade que desse próximo de alguma faculdade. E eu encontrei Bilbory, né? E aí beleza. Falei, bom, essa cidade dá 1000 e poucos quilômetros, dá a quantidade certa do que eu tinha escrito na história. Fica legal, então Florença, Bilbory, interior da Inglaterra. Né? E aí ela vai estudar em Oxford, fica a 50 quilômetros de Oxford, essa cidade de Bilbory. Falei, nossa, tá certinho pro que eu quero. Aí eu fui ver as imagens da cidade de Bilbory. E eu achei a casa do Newt. A rua, né, que fica ao final, a casa que fica no final da rua, que dá pra ver a floresta. A casa, porém, tá inteira, linda, maravilhosa, não é uma casa abandonada. Mas eu achei o lugar, né? Então, assim, eu achei muito interessante. Eu estar escrevendo uma história e o lugar existe, né? Então, eu não sei se esse casal existiu, tá? Eu não sei porque que eu sonhei com isso. Não sei se o Newt existe ou a Jordana, mas elas existem pra mim, né? Mas o lugar, sim, Bilbory existe, né? Florença existe. A distância de um lugar para o outro já existia. Depois que eu escrevi, eu fui ver que ela existia, né? Então, isso ficou muito interessante, né? Eu não sei por que eu sonhei com esse lugar, ou por que eu sonhei com esses personagens, mas eu escrevi sobre eles, né? E aí eu criei essa história. E aí a Jordana e o Giorgio, que é o irmão dela, vão morar na frente do Newt. Né? E é assim que eles se conhecem. O Giorgio que conhece primeiro o Newt e depois a Jordana, e enfim, aí vai criar toda a história e o romance. E eu fui escrevendo com os meus alunos, para eles verem como é que era, né? Conforme eu ia escrevendo, eu levava um pedaço para eles lerem. Eu fazia essa diferença entre a Jordana e o Newt, cada um conta um capítulo, né? Então, e eu quis uma história curtinha. Eu quis uma história pequenininha, porque eu queria que essa história fizesse para acabar com as ressacas literárias, que a pessoa pudesse ler numa viagem, que a pessoa pudesse ler rapidinho. Então eu mostrei para os meus alunos como escrever um conto um pouquinho maior, transformar um conto num livro, né? E não num livro grande também, eu queria um livro pequenininho, mas eu deixei ganchos para, se eu quiser depois, eu aumento a história, né? Dá para escrever mais, dá para ter mais conteúdos, né? Inclusive na Amazon, né? O pessoal que deixou comentário do livro que leu, teve um comentário de uma pessoa que falou que não gostou do livro porque ele é muito curtinho, ele é muito rápido. Mas essa era a intenção, né? Eu queria que realmente a história fosse curta. Pá, puf. Você leu, tem começo, meio e fim, porém rapidinho, curtinho, né? Então eu queria dessa forma. Foi a única votação negativa que teve no livro Bela e a Fera, né? Então, porém, não é tão negativa assim. Ela só não gostou que foi curto.
porque é o direito dela, né? Lógico que não dá pra você agradar todo mundo. Tem gente que não vai gostar do Bela e a Fera, tem gente que vai gostar. Até porque é uma releitura do conto A Bela e a Fera, que eu sou apaixonada, né? Vocês já viram que eu tenho a Bela ali, eu tenho a Rosa, eu tenho aqui embaixo de crochê, olha, a Bela e o bulizinho e a xicrinha. Eu amo essa história, né? Inclusive, eu quero fazer uma tatuagem em mim da Bela e a Fera, mas mais pra frente, um dia eu vou fazer. Porque eu amo a história da Bela e a Fera. Eu falo dela no Poder do Amor e falo dela e fiz a releitura no Bela e a Fera. Enfim, era isso que eu queria contar pra vocês nesse vídeo. No próximo, eu vou tentar gravar no Word pra estar mostrando pra vocês um pouquinho mais, tá? Tá passando do nosso horário, então eu vou falar bem rapidinho. E aí, nos próximos vídeos, vou estar mostrando mais, falando sobre redação. E vocês, se vocês tiverem alguma sugestão, se vocês tiverem alguma dúvida, né, quiserem saber um pouco mais de algum assunto, manda aqui nos comentários, tá? Que eu vou aproveitar e vou fazer um vídeo explicando pra vocês as dúvidas de vocês, tá bom? Porque às vezes uma dúvida de um é a dúvida de outros, então eu faço um vídeo explicativo pra cada dúvida de vocês, assim fica mais bacana, tá bom? E o que mais? Então na próxima semana não, na sexta-feira eu venho com mais vídeos, com mais conteúdos, tá? Obrigado por vocês participarem e acompanharem até aqui. Dá um joinha, curte, tá bom? Um beijo pra vocês.